Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você está assistindo agora é da série Pergunta para o Vitor. O que temos que fazer para a pessoa parar de beber? De ter atitude em procurar ajuda. É o seguinte, o que você tem que fazer são coisas que levem essa pessoa a querer parar de beber. O fator mais importante é essa pessoa querer parar de beber. E aí, quando a pessoa quer parar de beber, ela vai procurar ajuda ou não. Você pode até ajudar ela ou incentivar ela a procurar ajuda, mas a ideia é a seguinte: existem estágios da mudança do comportamento, de qualquer um. No alcoolismo também acontece isso. E quando o alcoolista não para de beber, é porque ele está no estágio da mudança, do interesse da mudança, da prontidão para a mudança, mais inicial ou menos motivado para mudar. Por exemplo, estágios de pré-contemplação, contemplação. Quer dizer, ele está ainda vendo se isso é um problema ou não. Ele vai parar de beber em quando? Quando ele começar a reconhecer que beber é mais desvantajoso e que ficar sóbrio é mais vantajoso. E aí, essa pessoa pode ou não precisar de ajuda. Pode ou não precisar de ajuda. Muitas pessoas, inclusive a maioria delas, para de beber sem necessariamente uma ajuda externa. É recomendável ter uma ajuda externa? É recomendável, acredito que é recomendável ter uma ajuda externa, mas não é obrigatório para todos. Então o seu foco familiar é você pensar nisso, em como criar mais motivação para essa pessoa. Querer parar de beber, tornar o caminho de seguir bebendo menos agradável e tornar o caminho da sobriedade mais agradável, certo? Através do quê? Da sua forma de se relacionar com essa pessoa, da forma com a qual você conversa com ela, do jeito que você reage às coisas que acontecem, certo? Mas daí eu precisaria de muito mais, né? Falo só sobre isso, basicamente só sobre isso. Uma resposta rápida seria essa. O que mais? Quem está chegando agora, clica no coraçãozinho, clica nesse aviãozinho, manda para outras pessoas que também vão se interessar por esse tema, para elas poderem participar também. A Alice está dizendo o seguinte: meu marido me viu vendo a live e foi pesquisar seus vídeos. Disse até que achou interessante. Expliquei que não era para ele. Onde isso pode atrapalhar? Olha, eu acredito que pode atrapalhar na medida em que você forçar ele a assistir, forçar ele a ver, né, os vídeos. Mas nesse sentido. Mas não vejo como poderia atrapalhar se ele quiser, se ele tiver interesse em assistir, não necessariamente vai atrapalhar. Porque o que eu explico aqui, cuidado com isso, tá? Alguém pode pensar que se o alcoolista descobrir as estratégias para fazer ele parar de beber, isso possa perder o efeito. Mas isso não acontece, isso não é uma preocupação. Porque quando ele não interessa se ele sabe ou não que você está fazendo ele parar de beber, ou se você está agindo, usando estratégias para que ele pare de beber. Porque essas estratégias não dependem do conhecimento ou desconhecimento dele. Não é algo que ele pode resistir mais porque ele já sabe o que você está fazendo. Porque não é uma manipulação barata. Você está usando princípios psicológicos que vão influenciar ele a parar de beber, independente dele saber ou não que você está fazendo isso. E você está dizendo que você teve crises de ansiedade e pânico. Tá, crises de ansiedade e pânico, claro, a situação é desagradável, mas acredito que crises de ansiedade e pânico tenham mais a ver com a sua forma de lidar com ele, né? É desafiadora, mas eu entendo isso como um reflexo da sua capacidade, da sua habilidade de lidar com esse problema. Né? Isso vai fazer você ter um problema grande que acontece na sua vida. Você não sabe como lidar com ele. Você vai lidar de formas que vão te desgastar mais, você vai se sentir mais inseguro, você vai se sentir mais impotente, e isso vai criar mais ansiedade. Né? Uma ansiedade improdutiva. Agora a pergunta é, será que ele muda? Essa pergunta é importante e eu quero te trazer um raciocínio seguinte: será que fulano muda? Será que o meu esposo? Será que o meu pai? Será que minha mãe? Será que minha esposa? Será que meu filho muda? Será que essa pessoa vai mudar? Eu quero que você pense o seguinte: vamos imaginar uma semente. Uma semente, você quer plantar uma margarida, né? Você de repente resolveu fazer um jardim e você resolveu plantar uma margarida ou um girassol, não sei se tem semente para isso, mas imagine esse cenário, você quer plantar uma flor, você quer saber se essa semente vai germinar. Como é que você faz para saber se uma semente vai germinar? Você precisa se preocupar com o quê? Com o terreno, com o adubo, com a água,
com o contexto, né? Não dá para você saber, ou avaliar se essa semente vai germinar sem avaliar o contexto. E a maior parte das vezes, eu sei que você fica pensando na semente. Olha, mas essa semente nunca germinou. Olha, ele não mudou até então. Só que no mesmo cenário, você reagindo a essa pessoa da mesma forma, usando o mesmo jeito de lidar com ele, fazendo sempre a mesma coisa, ou poucas variações ineficazes. Aí não tem como avaliar se essa pessoa vai mudar sem que você esteja fazendo a sua parte o mais bem feito possível. Porque conforme você vai mudando a sua forma de agir, o cenário vai mudando. E as condições vão se apresentando de outras formas. Então, não tem como saber se essa pessoa vai mudar antes de você mudar da forma certa. Não tem como saber. Impossível de avaliar. Eu vou te dizer, quando eu trabalhava com alcoolistas e dependentes químicos não motivados, eu ficava tentando não me frustrar no começo. E uma forma que eu tentava não me frustrar, porque eu ficava muito apegado a que todo mundo, na minha velocidade, mudasse. E uma forma de tentar não me frustrar era começar, eu me peguei fazendo isso quando eu era muito inexperiente, né? Eu me peguei fazendo isso, tentando avaliar quais critérios diziam para mim que aquela pessoa poderia mudar ou não. Através da história dela. Olha, essa pessoa já ficou tanto tempo sem beber, olha, aquela não. Para eu começar a tentar, no fim das contas, eu só estava tentando regular a minha expectativa. Mas eu vou te falar, sempre que eu tentava avaliar de acordo com a história do outro e com o que já aconteceu com o outro, eu nunca chegava numa boa conclusão. O que mais realmente comecei a entender que fazia diferença era o que eu fazia a respeito, como eu lidava com aqueles pacientes. E aí eu comecei a ter muito mais precisão naquilo que eu avaliava. Né? Precisão do quanto aquela pessoa pode mudar. Porque a motivação para parar de beber ela é altamente influenciada pelo estilo com o qual você se relaciona com essa pessoa. E eu sei que pode dar vontade de você imaginar, não, Vitor, mas será que a genética, será que o alinhamento dos astros, será que os amigos, será que coisas que estão fora do seu controle e que honestamente não é o que mais faz diferença. Ó, meu filho diz que sempre que falo demais, meu filho diz que sempre falo demais todas as vezes que conversamos. Será que não é verdade? Será que é verdade? Será que você... Porque às vezes, olha só, às vezes a ansiedade e a vontade de causar mudança no alcoolista faça você ficar muito atento ou muito atenta ao que ele está fazendo de errado. E aí você quer buscar abertura nele para mudança. E aí quando ele te dá um sinal, ó, você fala demais, você está causando resistência em mim, você está assim, ó, é desagradável isso. E aí ele vai olhar para como você lida com o que ele falou. E se você quer aconselhar alguém, mas nunca escuta o que ela tem a dizer e se prontifica, está aberto a olhar para as necessidades de ambos, as chances são que não importa o que você vai falar, essa pessoa não vai te ouvir também. Então, se ele falou que você fala demais, escuta. Ele tem razão ou não? Não sei, mas escuta. E esteja aberta a conversar sobre o bem-estar de ambos. Porque não é exatamente isso que você quer dele? Abertura para mudança e que abaixa a guarda para discutir sobre isso? Então, se você ficar assim, ele fala que eu falo demais, mas isso é irrelevante, Vitor, isso não faz diferença, porque eu falo porque eu preciso falar. Percebe? Essa postura de ficar fechado vai fechar o outro também, automaticamente. Boa, Rita, fala assim, Vitor, eu tentei conversar com meu marido, mas só escutei lamentação, do tipo, eu tô sem emprego, eu sou um inútil, eu tô sendo chutado todo dia, não durmo à noite e blá, blá, blá. O que falar diante disso? Primeiro, vamos olhar o que é isso. Que tipo de resistência é esse? Né? Ele está resignado. Ele está, poxa, minha vida é difícil, é complicado. Só que, olha, não entenda isso como um blá, blá, blá. Isso é a experiência dele, isso é a dor dele. Se você ignorar e entender isso como uma desculpa que ele está dando para não parar de beber, você vai fazer o quê? Você vai criar mais resistência, ele vai se sentir não compreendido, ele vai se sentir rejeitado e mais um problema. O que você pode fazer com alguém que está resignado? Você validar o sentimento da pessoa. Já percebeu que quando alguém valida o seu sentimento e mostra que compreende a sua experiência e aceita a sua experiência como genuína, isso abaixa um pouco a guarda?
Então experimenta fazer isso. Olha, eu entendo, olha, é desagradável, pois é, você está sem emprego, você está se sentindo inútil, isso é desagradável, faz sentido você se sentir assim. Entendo. E às vezes você acha até que beber pode ser uma forma de você se sentir melhor. É isso? Entendo. Vitor, mas daí eu estou concordando, eu estou dizendo que está certo, que é para ele fazer isso? Não. Estou mostrando, olha, é compreensível, é desagradável, né? Sua experiência é desagradável. É desagradável, pois é. Pois é. E aí você vai pegando a abertura. Olha, que abertura que vai surgindo com essa validação que você vai dando. Porque daí primeiro você cria conexão. Olha, conexão e consciência do problema. Porque ó, você já tira um argumento. Ó, eu estou sendo chutado todos os dias. É uma experiência que você tem. É a realidade? Talvez não seja a realidade, mas é uma experiência que ele tem. Você validar a experiência abre espaço para que ele possa pensar sobre o que está acontecendo. E aí já é uma evidência de que ele não está sendo chutado o tempo todo por todo mundo. Vitor, mas eu fico muito ansiosa, eu quero resolver esse problema. Então, mais um motivo para você fazer isso que eu estou falando. Respirar fundo e olha, eu entendo, você se sente assim, você acha que você é um inútil, e aí você toma as atitudes que você toma. Você fica assim, ó, tão mal, que você não consegue nem pensar direito. Você vai fazendo o quê? Vai validando os sentimentos. Não necessariamente você está autorizando o comportamento, nem dizendo que beber é a melhor alternativa. Mas você está, primeiro, criando conexão e aí aumentando o espaço para reflexão e sobre conversas melhores. Porque esse é um estilo de resistência chamado de resignação. Ou às vezes pode ser que tenha um elemento de relutância. E o que falta é, ó, a pessoa até reconhece que tem algo ruim, mas está difícil para ela regular essa emoção. Está difícil ela se gerenciar de uma forma mais produtiva. E quando você valida, você facilita que essa pessoa regule melhor as emoções. Faz sentido isso? Ou ficou muito complicado? Só pensar o seguinte, se você estiver ansiosa, olhando para o seu marido, ó, pensando assim, nossa, ele faz isso, eu estou ansiosa, isso é desagradável. E alguém olhar para você e falar, você está só dando uma desculpa para continuar agindo da mesma forma com ele, você vai se sentir mal. Né? Mas se alguém olhar para isso e olhar, não faz sentido você se sentir ansiosa com essa situação. Talvez você se sinta mais compreendida e facilite que você possa refletir sobre o que está acontecendo. Porque se você fosse ele, pensando exatamente o que ele pensa, você pensaria e sentiria o mesmo que ele. Se eu fosse você, no seu lugar, sabendo o que você sabe, entendendo o que você entende, pensando o que você pensa, tendo vivido o que você viveu, eu me sentiria exatamente igual a você. Isso é uma constatação da realidade. Não significa que você não possa fazer melhor. Não significa que qualquer um de nós não possa fazer melhor. Mas quando a gente compreende, ao invés de julgar e criticar, abre espaço para a gente refletir e tomar atitudes melhores. Eu fiquei quieta, só escutei. Então experimenta falar, olha, não, entendo, deve ser bem desagradável a sua experiência. Porque só você escutar atentamente já é um nível de validação. Ó, valido sua experiência. Ó, ela está falando do marido, né? O marido que falou que se sente mal, que se sente inútil, que se sente chutado todos os dias, que está sem emprego. Você só escutar atentamente já é um nível de validação. Agora, você falar algo que demonstre que você está realmente compreendendo, olha, eu entendo que você se sinta mal, é um nível a mais. Porque você ficar quieto olhando, a pessoa pode olhar, tá, essa pessoa não me entende, ou ela deve estar pensando, ele pode começar a viajar, achar que você está pensando coisas negativas a respeito dele, né? Só de olhar. Ou pensando, nossa, todo mundo acha que eu só faço porcaria, que eu faço tudo errado, e aí dá angústia mais ainda, né? Olha, querer beber cerveja sem álcool significa um passo à frente ou ele não quer se desapegar da bebida? Olha, o áudio melhorou no Facebook? No YouTube? Olha, querer beber cerveja sem álcool significa um passo à frente ou ele não quer se desapegar da bebida? Por que tem que significar uma coisa ou outra? Eu acho que significa as duas coisas. Eu acho que significa, querer beber cerveja sem álcool, eu acho que sim, significa um passo à frente, né? É mais do que só dizer, essa pessoa está falando, olha, quero fazer, quero tomar uma atitude, é um passo à frente. Agora, ou ele não quer se desapegar da bebida? Também é um pouco das duas coisas. É difícil de se desapegar de uma coisa com a qual você foi apegado durante muito tempo. Então eu vejo como um passo à frente. E a resistência no meio desse processo é normal.
né? Ela faz parte, ela não é um retrocesso. Então observa também aquilo que, beleza, beber cerveja sem álcool, será que é o ideal? Talvez não seja, tá? Provavelmente não vai ser o ideal. Para a maior parte das pessoas não é o ideal, por várias razões. Mas é um passo à frente. É um passo à frente. Incentivar ele a tentar usar a bebida zero álcool ajuda? Ou melhor, cortar todo o tipo? Nenhum nem outro. Incentivar ele a beber bebida sem álcool é você chamar ele de imbecil. Ô imbecil, por que você não experimenta tomar cerveja sem álcool aí, ô seu mocorongo? Você acha que ele é tongo, que ele nunca pensou nisso? Ah, que genial! Paulado hoje, né? Porque assim, cerveja sem álcool, a ideia, você não tem que pensar na solução primeiro. Primeiro você tem que pensar no interesse dessa pessoa para querer parar de beber. Como ele vai fazer isso, aí passa a ser um problema dele, que você pode até ajudar a pensar, mas isso é um problema dele. Se vai beber cerveja sem álcool ou não, se é melhor ele diminuir ou parar de tomar de todo jeito, o problema é dele, se vira, meu amigo. Eu só posso te dizer o seguinte, se você seguir bebendo, eu vou garantir que pareça imbecil, que pareça para você, que pareça aos seus olhos uma coisa ingênua e que parar de beber pareça muito mais interessante. Isso você pode fazer. E aí, se ele seguir, vou tentar tomar cerveja sem álcool, aí ele vai fritar, ele vai tentar fazer o que for necessário. O seu foco é em criar interesse nele em parar de beber. Se vai fazer isso com cerveja sem álcool, ou se vai parar de beber, aí é um problema que ele vai ter que resolver, que está nas mãos dele, né? Se você está tendo que se preocupar em discutir com ele sobre a cerveja sem álcool é melhor, diminuir ou parar de beber é o melhor, você está fazendo uma estratégia errada. Você está colocando como se fosse você que tivesse que resolver. Mas não. A melhor forma de fazer uma pessoa mudar é você fazer ela achar que a ideia foi dela. E é isso, essa que é a parada. Porque ele pode tentar usar bebida sem álcool? Pode tentar. Eu sei, você não precisa nem ficar ansiosa. Você sabe muitas vezes que essa estratégia dele vai dar errado. Beleza, mas aí você tem que olhar com os olhos, como se estivesse olhando com a compaixão que se tem por uma criança. Olha, meu filho, você está tentando fazer isso de uma maneira errada. Tá, eu vou ver, você vai tropeçar daqui a pouquinho, eu vou estar aqui para te ajudar a reconhecer o valor de não tropeçar. Mas, né, você está tentando, né? Está tentando. Se você está tentando, legal, vou te incentivar. Incentivar um passo é melhor do que incentivar a paralisação. Né? Ele deu um passo, está começando a diminuir. Não, interessante. Agora, você vai incentivar o quê? Zero álcool. Mas não porque é o melhor. É porque você acha que é mais interessante. Aí como é que você vai fazer isso? Por exemplo, você não vai ficar com ele enquanto ele estiver bebendo. Você não vai comprar cerveja para ter em casa. Você vai alimentar a ideia de uma vida sem álcool ser mais interessante. Tudo que você fizer que seja honesto, que seja digno, que seja respeitoso, que seja o seu direito de você expressar a sua preferência por um ambiente sem álcool, você pode. Ele não precisa concordar, ele não precisa gostar. Na medida em que você está sendo ética, digna ou digno ou respeitoso, é a sua preferência. É a sua preferência. E aí você vai dificultando ele ter prazeres enquanto bebe. Né? Aí são essas coisas. Porque assim, se você começar a falar assim, beleza, você vai diminuir o álcool, mas a gente vai jantar hoje à noite e eu vou jantar com você e vou fazer a janta enquanto você toma só 2 cervejinhas. Está incentivando o alcoolismo. Não interessa se ele exagerou ou não, mas você vai incentivar a sobriedade. Você vai se preocupar com isso. Você não vai ficar discutindo pormenores. A ideia é, a sobriedade é o máximo. Beber, eu não vou estar junto, eu não acho legal. Entendeu? E aí você vai usando essas estratégias ao longo do tempo. Pela primeira vez ele decidiu ficar 30 dias sem beber. Mas ele sai de casa sozinho e às vezes acha que bebeu. Tenho medo de indagar e ele ficar chateado e beber de novo. Boa pergunta, interessante. Olha só, ele decidiu beber por 30 dias. Primeiro vamos entender, vou colocar uma hipótese do que está acontecendo. Ele decidiu beber e ficou 30 dias sem beber. Foi para o estágio da ação. E talvez, né, se você está me dizendo, ele deve ter dito para você, vou ficar sem beber. Mas daí talvez no meio do caminho ficou mais difícil do que ele achou que seria. E aí ele pode ser que bebeu. E está com vergonha de falar. Porque talvez ele está sentindo vergonha da própria atitude dele. Ou porque ele está com medo de que daqui a pouco, se ele falar, você vai começar
a punir ele, xingar ele, ou ficar muito frustrado, decepcionado e ele não quer te decepcionar. Mas eu acredito que a melhor via para resolver isso é você abordando o assunto. Olha, aconteceu alguma coisa? Vai indo pela beirada e vai abrindo o assunto. Olha, porque você chegou em casa, não estou desconfiando de você, né? Você falou que ia parar de beber, né? Essa foi uma ideia sua. Mas esses dias eu fiquei achando que talvez você tivesse bebido. Será que é impressão minha? Aí se ele falar assim, olha, que é isso? Você está ficando louca? Por que você está achando que eu bebi? Você está ficando louca? Não. Eu só quero poder conversar sobre isso com você. Não estou dizendo, não estou acusando de nada, né? Você disse que era um plano seu ficar sem beber, né? E talvez possa estar difícil, por isso que eu estou conversando. Pode ser que esteja difícil, ou sei lá. Você me contaria? Você vai abrindo o caminho, vai abrindo o diálogo discretamente, respeitosamente, mas você toca no assunto. E aí você vai ver, se ele ficar muito, muito bravo, aí você tenta reforçar que, olha, eu não estou aqui para dizer que você está mentindo nem nada assim. Estou falando para, olha, a minha ideia aqui é ouvir, a gente conversar sobre esse assunto do seu projeto de parar de beber, né? Do tanto que você achou. Eu só falando sobre isso. Você gostaria que eu confiasse em você? E eu quero acreditar em você. É que teve um dia que me soou, pareceu para mim. Posso estar enganado. E aí você vai abrindo o caminho. Porque daí quando você abre o diálogo assim, pode ser que você já elimine algumas crenças dele que você vai xingar, que você vai humilhar ele pelo que aconteceu. Eu acho que sempre o diálogo aberto, quando possível ser estimulado, que o diálogo seja aberto, é mais fácil, é mais tranquilo e permite acelerar mais a jornada. Agora, não falar nada com medo de ele ficar chateado e voltar a beber de novo é uma armadilha. O alcoolismo se alimenta de alguns sentimentos. Seus também. Quais? Medo, vergonha, culpa e raiva. São sinais de alerta para você estar incentivando o alcoolismo. Ah, mas ele vai ficar chateado e vai beber de novo. Olha, garanta que você vai conversar de uma forma respeitosa, com dignidade, com honestidade, com abertura e garanta isso. E aí, ó, ele vai ficar chateado, ele pode usar, não importa o que você disser, você só precisa garantir que você vai estar falando da melhor forma possível. Agora, ele pode falar qualquer coisa, ele pode inventar qualquer desculpa para dizer que, olha, eu fiquei chateado e voltei a beber. Mas não entenda isso como uma malícia. Entenda isso como o desconforto que qualquer pessoa poderia sentir em relação a perceber que é difícil fazer uma coisa que ela queria. E aí ela começa a tentar achar desculpas. Ok, porque dói. É uma defesa apenas. Não assuma a culpa também. Só a responsabilidade pelo que você fez e a abertura para conversar sobre os problemas. Porque uma pessoa que está culpando Deus e o mundo pelos próprios problemas, isso vai esvaziando na medida em que você abre para ouvir. Olha, não, você está sentindo isso, você está achando aquilo. Olha, você ficou muito chateado e quando você fica chateado você bebe. Então vamos conversar. Olha, realmente você fica muito chateado. Já está abrindo o foco aqui, chateado. Boa tarde, Márcia. A Lívia está falando, são tantas armadilhas. Sabe, Lívia, quando eu estava começando a dirigir carro, eu achava o seguinte, começava a dirigir carro, quando eu comecei a aprender a dirigir, eu pensei, caramba, eu tenho que mudar a marcha do carro, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que colocar na primeira marcha, eu tenho que colocar na segunda marcha, cada vez que eu vou mudar, que eu vou virar a rua, eu tenho que colocar uma seta. Meu Deus do céu, e para fazer baliza então eu tenho que me concentrar em tanta coisa, é tanto problema, e às vezes tem um ciclista, tem um pedestre, tem a faixa de pedestres, e daí tem aquele triângulo lá que é preferencial. Meu Deus, são tantas armadilhas quando você vai dirigir um carro. Parece loucura imaginar que uma pessoa muitas vezes consiga dirigir e conversar com alguém, porque são tantas e tantas coisas que você faz quando você está dirigindo um carro. Já pensou nisso? Quanto parece absurdo uma pessoa ser capaz de dirigir um carro. Parece absurdo, né? Talvez agora, eu aprendi a dirigir carro, e aí esses pensamentos começaram a sair da minha cabeça, porque começou a ficar mais natural, porque eu comecei a amadurecer no processo de aprendizado de dirigir um carro. Mas aconteceu isso. E quando eu aprendi a andar de bicicleta também, o que eu fiz? Eu andava com bicicleta de rodinhas. Eu não sei como é que você fez para aprender a andar de bicicleta, se você sabe ou não. Mas parecia para mim impossível andar de bicicleta. Aí eu andava com as duas rodinhas, beleza. Sentia confortável. Daí eu tirava uma rodinha. Eu tirava de um lado só, eu fiz isso.
Tirei de um lado só. Daí comecei a tentar andar. Daí, às vezes eu caía, às vezes não caía. Parecia muito difícil andar de bicicleta. Mas hoje que eu aprendi a andar de bicicleta, parece tão tranquilo. E é engraçado que tem certas coisas que a gente não desaprende mais, né? Se a gente persiste e aprende, aquilo parece... A gente domina aquela coisa, né? E começa a não ser mais tão assustador aquilo que parece hoje impossível, né? Parece muito difícil. Mas é só uma fase do processo de aprendizado, né? Na verdade, não só em festa que não possa beber, como também na casa das pessoas. Se não pode beber, ele não vai. Aonde vamos, ele leva a cerveja dele. Então ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Ah, deve ficar emburrado, Vitor. Não, eu vou convidar ele para um monte de outras coisas. Mas ele vai sozinho. Mas, Vitor, eu vou começar a não ir com ele, a nossa relação vai começar a virar um campo de guerra em casa. Não, porque você não vai com ele e você vai desarmar o campo de guerra. Você vai ser gentil com as palavras, você vai ser doce como mel, mas nas atitudes você vai ser uma abelha que ferroa. Né? Você tá sacando? Doce com as palavras, legal, gentil, mas tem certas preferências. E talvez quando você começar a mudar esse tipo de coisa, e se não tiver álcool ele não vai, igual a criancinha, né? E se não tiver eu não vou. Se não tiver, eu não vou. Como é que você lida com uma criancinha? Compaixão, querido. Olha, querido, eu entendi. É frustrante pra você quando não tem álcool. Claro que, isso aqui é uma informação privilegiada. Você não vai debochar na cara dele assim. Eu só tô trazendo clareza didática aqui. Mas a ideia é essa. Eu não vou se não tiver álcool. Tá bom, querido. Mas eu não vou. Vamos fazer outra coisa. Final de semana eu tô querendo fazer isso. Vamos fazer juntos? Aí pode ser que ele fique umas 2 semanas meio bravo com você. Mãe. Como se fosse uma criancinha, né? Mãe, eu queria muito aquele videogame. Eu queria muito sobremesa antes do almoço. Ele fala, eu entendo, Joãozinho. Você gostaria muito da sobremesa antes do almoço. Mas eu prefiro que ela seja depois do almoço. E aí você vai trabalhando para buscar a conexão. Existe uma diferença de opiniões, existe uma diferença de expectativas, existe algo que você espera, não é a obrigação dele ceder, você não está controlando ele, mas existe uma certa forma com a qual você se relaciona com ele, que sem álcool é muito mais legal. Talvez até no começo mais legal do que vai ser depois. Mas no começo, olha, muito legal, sem álcool, vamos hoje à noite beber só suco. Eu faço aquela lasanha que você gosta. Às vezes você cede um pouco aqui para ganhar um pouco lá e daqui a pouco você vai estimulando ele a dar os primeiros passos e rumo à sobriedade. E aí acontece o quê? Aí ele vai amadurecendo e aí vai ficando mais tranquilo para você. Só que se você não causar, você não começar a criar esse amadurecimento, o Joãozinho vai querer a sobremesa sempre antes do almoço, porque sempre dá certo, ele ganha sempre tudo que ele quer, do mesmo jeito. Tá sacando? Faz sentido isso? Eu tô explicando de uma outra forma. De novo, eu tô contando com a sua compreensão de, você não vai humilhar ele. É tudo na base do respeito, da dignidade, mas eu estou sendo aqui didático, tá? Didático, para você entender o raciocínio. Olha, você não está lidando com um grande vilão poderoso, você está lidando com o Joãozinho num processo imaturo e ingênuo em relação à sobriedade dele ainda. Ok, Joãozinho, eu sou adulto, eu tenho compaixão com as pessoas, eu não estou nas suas mãos, mas não é o teu jogo, Joãozinho, esse jogo é nosso, né? E na medida em que ele é nosso, eu tenho uma série de preferências. E eu adoraria estar com você, Joãozinho. Eu amo você, meu querido. Se eu não te amasse, eu não estava nem preocupado com isso. É por amar você e gostar de estar com você que eu estou pensando em várias outras coisas que a gente pode fazer juntos. Quando meu marido não bebe, não consigo tratá-lo bem. Na verdade, minha vontade é de colocá-lo na rua. Ele fica muito implicante. Que devo fazer? Sair e deixá-lo à vontade em casa? Olha, não. É o seguinte, Tânia. Quando o seu marido... Não, deixa eu ver, eu li errado. Quando meu marido bebe, não consigo tratá-lo bem. Minha vontade é colocá-lo na rua. Ele fica muito implicante. Que devo fazer? Sair e deixá-lo à vontade em casa? Olha, Tânia, eu acho que tem que achar um meio termo, tá? Quando ele bebe, você não tem que tratar ele bem, nem mal. Você não tem a obrigação de tratar ele bem e você não tem o direito de tratar ele mal. Né? Você não tem a obrigação de tratar ele bem e nem o direito de tratar ele mal. O que você pode fazer? Se é o marido, você não colocar ele na rua, que direito que você tem? Tem esse direito?
Tem alguns casais que tem, mas é um combinado entre os dois, de expectativas razoáveis. Para muita gente não é razoável colocar um outro para fora de casa. Começa a passar, a invadir o direito do outro. Agora, você pode não estar com ele. Bebeu? Não vou estar com você. Sumir. Ah, Vitor, vou fazer o quê? Aí talvez você vai ter que pagar um preço, que é ir na casa de alguém, se fechar num quarto e assistir TV, ler um livro, fazer alguma coisa, quando ele bebeu. Mas daí você não vai fazer só isso. Você vai alimentar coisas boas na sobriedade. Mas você é muito legal e ficar sem você é perder, é uma ingenuidade, dói. Você entende? Dói, porque você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa valiosa, você é uma pessoa interessante, você é uma pessoa que não está nas mãos dele. Decidiu beber, Joãozinho? Eu vou ler, eu vou assistir TV, eu vou fazer outra coisa, eu vou começar a aprender a falar francês, sei lá. Eu vou viver a minha vida de uma forma que seja agradável para mim. Nesses momentos que você bebe, eu não vou estar com você. Mas eu amo muito você, Joãozinho. Amo muito você, você é muito legal, eu adoraria estar com você em outros momentos. Focando na solução, focando no positivo. Não é sair e deixar ele à vontade em casa. Não vai ficar à vontade em casa. Né? Deixar ele à vontade em casa, ele vai ganhar mais espaço. Não é também assim. A gente vai conversar sobre nossas preferências. Ele também não tem o direito, né? Aí é o combinado do relacionamento. Ele também não tem o direito de invadir o seu espaço. E aí vocês vão falando sobre o relacionamento. Falando sobre o relacionamento e sobre os dois se sentirem bem, você já está falando sobre álcool. Às vezes você pode tocar no assunto álcool, às vezes não. Mas todos os caminhos vão levando a Roma, que é parar de beber. Não vai rolar, Joãozinho. Você vai sentir, Joãozinho. Eu não preciso falar para você antes da hora, mas você vai sentir que a vida é muito melhor sem beber. Sobre incentivar um ambiente de sobriedade. Significa que temos que sempre não beber perto do alcoolista? Tipo, em almoço, em jantares em família, para ajudar todos os presentes, não devem beber? Não. Tá? Não bem assim. Cada atitude tem um raciocínio por trás, tem uma estratégia por trás, tá? Incentivar um ambiente de sobriedade, e aí tem vários níveis disso, tá? Que eu não sei se eu vou ser capaz de responder todos eles aqui. Mas assim, não incentivar um ambiente de sobriedade significa, por exemplo, quando você não bebe, não só na frente do alcoolista, mas você parou de beber, o que vai acontecer? Você vai gerar na sua cabeça alguma resistência. Do tipo assim, eu não vou mais beber? Por que eu não vou mais beber? Beber é tão maravilhoso. Parar de beber é horrível. Vai gerar uma resistência na sua cabeça, talvez. E essa resistência pode ser usada para você entender o quanto também é difícil para ele. E daí, se você não lida com as suas próprias resistências, fica difícil você dar argumento para ele lidar com as dele, entende? E para mostrar que, olha, a ideia aqui é mexer com os pensamentos. E um pensamento que você quer dar para ele é que a vida pode ser muito boa sem beber. No futuro, quem sabe, não que você nunca mais vai poder ficar sem beber, mas quando você é uma das estratégias para você acelerar o processo de fazer ele entender que é melhor parar de beber. Agora, você precisa falar para todo mundo não beber mais? Não. Um exemplo tá bom. Tá mais que bom. Você só precisa, por exemplo, vai no almoço de família. Ele começou a beber, você não vai ficar ali com ele, por exemplo. Você está deixando de reforçar o alcoolismo. Aí, para reforçar a sobriedade, aí você pode mostrar ter experiências positivas durante a sobriedade. Isso é reforçar a sobriedade. Experiências mais interessantes durante a sobriedade. E aí, né, é difícil resumir o que no curso ACA são algumas horas e múltiplos exercícios e explicações sobre isso. Mas a ideia é você tornar a vida em sobriedade mais fácil e mais atraente. Mas isso vai ajudando no nível do sistema de recompensa cerebral dele até aquele interesse por parar de beber. É um reforçador do comportamento. Tipo, a Márcia está falando, assistir um filme, quando ele está bebendo, pode assistir um filme, limpar a casa. E quando não moramos na mesma casa, só ficamos juntos no final de semana, é o relacionamento que vocês têm. Né? Não precisa morar na mesma casa e ver só nos finais de semana já é bastante coisa. Se só ficamos juntos nos finais de semana, como agir quando ele chega bêbado? Se eu for para o quarto ou sair de casa, não ficamos juntos nunca.
Então você faz o seguinte, ó, uma sugestão, tá, Raquel? Um teste. O que você vai fazer? Você nunca pega uma coisa que eu estou dizendo e entenda isso como uma coisa escrita na pedra. O importante é o raciocínio por trás. Os exemplos, eles são exemplos do fundamento. O que é importante é o fundamento. Então é o seguinte, ó, eu vou te dar um exemplo. Só se vem no final de semana. Se eu não ficar com ele enquanto ele está embriagado, não nos vemos nunca. Então, meu amigo, não vamos nos ver nunca. Mas eu vou conversar com você, eu vou manter um bom relacionamento, eu vou falar o quanto eu sinto a sua falta, o quanto eu gosto de estar com você. E eu vou dar um jeito de fazer ele sentir que ele está perdendo alguma coisa. Não, é minha preferência, eu me sinto muito mais feliz, me sinto muito mais à vontade. E talvez ele diga, não, você está exagerando isso e aquilo. E aí você vai, olha, é que são preferências, são expectativas. E daí ele vai dizer, não, eu tenho que beber todo final de semana, senão eu me sinto péssimo. Pronto, você já fez o peixe morrer pela boca. Se ele falar isso aí, você fez o peixe morrer pela boca. Melhor coisa que pode acontecer é ele falar isso para você. Não, porque eu só me sinto bem quando eu bebo. Ô, peixinho, peguei. E aí você vai começar a falar coisas do tipo, não entendi que o álcool realmente é muito importante para você, né? É muito importante. E quando você fala assim, eu fico pensando, poxa, eu não estou dizendo que você nunca pode beber ou coisas do tipo. Estou falando que eu gosto de estar com você quando você está sóbrio, que eu gostaria de fazer outras coisas. E aí você usa a sua criatividade para pensar em várias outras coisas que ele poderia gostar de fazer sóbrio. Não, mas beber para mim é a coisa mais importante da minha vida. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que beber é a coisa mais importante da sua vida de todas? Que só beber é a única coisa na sua vida que te dá prazer de alguma forma? Aí você repete o que ele falou. Opa! É difícil. Eu acho, não que é impossível, mas se ele continuar com esse discurso de que beber é a coisa mais importante da vida dele, beleza, tá, você acha isso, é um sinal de resistência, um sinal vermelho, amanhã você vai conversar de novo, vai continuar discutindo sobre o seu interesse em manter um relacionamento e a sua preferência, sua vontade de ver ele e a sua vontade de ver ele sóbrio. Difícil é? É mais difícil do que seguir do jeito que está? É mais difícil de seguir do jeito que está? Porque a sua mudança e a mudança do alcoolista só vai acontecer no momento em que você achar que é mais difícil seguir do jeito que está do que mudar. Só vai acontecer. Enquanto você achar que o difícil é mudar e não continuar do jeito que está, que o mais difícil é mudar, que ficar do jeito que está não é tão ruim assim, aí você não vai mudar. E aí já era, daí esquece, não perde seu tempo. Se você tá achando bom viver assim, aí tá tudo bem, né? Sacana? Tá sacana? Você também tem liberdade de como é que você vai agir. E você também tem... E a percepção daquilo que é melhor para você precisa estar clara na sua cabeça. Sacou? Não é mais difícil. Então encara. Né? É a diferença na vida entre dor e sofrimento. Na vida existe dor. Existe dor. As pessoas que a gente mais ama, morrem. As pessoas que, sabe, a vida não é justa. A vida tem dor. A vida tem muita dor. A dor é inevitável. A dor é inevitável. Agora, muitas vezes a gente, para evitar a dor da vida, a gente cria coisas que trazem uma coisa que é evitável, que é o sofrimento. O sofrimento é evitável. O sofrimento muitas vezes acontece quando a gente tenta evitar a dor, mas a dor é inevitável, a gente tem que aprender com ela e tem que desenvolver, tem que crescer. Quando a gente acha que a dor é muito difícil, é porque a gente está se achando muito pequeno e a gente precisa crescer. Agora, quando a gente se recusa a lidar com a vida, quando a gente se recusa a lidar com os desafios que aparecem na nossa vida e vai se conformando a viver de uma forma miserável, semana após semana, ano após ano, arrumando uma desculpa ou outra para justificar por que a gente quer evitar um desconforto natural da vida, aí a gente começa a crescer o sofrimento. Aí entra o sofrimento. E ele não é necessário. Ele é um efeito colateral de fugir das batalhas que são importantes. E para mim, a dor o sofrimento mais ruim que eu acho que pode existir na vida é o sofrimento do arrependimento, de o que a sua vida poderia ter sido,
se você tivesse tido a coragem de fazer aquilo que é importante para você. Da vida que você poderia ter tido, caso você tivesse tido a coragem de enfrentar aquilo que é importante e conquistar aquilo que é importante para você. E muitas vezes você deixa de enfrentar aquilo que é importante para você porque você se acha pequeno ou pequena. Porque alguém enfiou na sua cabeça e você comprou essa ideia de que não dá para você, de que tudo é difícil, de que não é para você, de que você não pode e que vai continuar assim. Bobagem! Bobagem. No dia que você colocar na sua cabeça que você pode conquistar aquilo que você quiser, só que não adianta sonhar, tem que fazer virar realidade. E aí você vai conseguir conquistar o que você quiser. Porque você pode fazer aquilo que for importante para você. Você pode. Faz sentido? Faz sentido? Dei um susto aqui na galera. Adorou a resposta. Que legal. Não é nada. Não faz sentido isso aí? Quando bebe, não consegue parar. Bebe durante 2 dias seguidos. Isso é o alcoolismo. Esse é o alcoolismo. Muito desprazer, né, Valquíria? É um desprazer você conhecer ele, mas esse é o alcoolismo. O alcoolismo gera compulsão. E é uma das poucas coisas que o alcoolista não consegue escolher, né? Quanto mais grave o alcoolismo, mais compulsão ele vai ter. Ele começa a beber, ele se perde. E aí é o que menos ele tem controle, não tem escolha, ele se perdeu. O que dava para escolher era começar a beber, mas depois que perdeu o controle, ficou 2 dias bebendo, é desprazer, mas você está conhecendo o que é o alcoolismo. A doença do alcoolismo é isso aí, é uma droga. E não pensa que ele gosta. E quem é que gosta de começar a beber? Ah, eu vou beber hoje à noite, vou me divertir. Aí fica 3 dias bebendo. Isso é horroroso para qualquer ser humano, tá? Não imagina que isso é legal. Ele pode até dizer, eu não ligo para isso, mas é mentira. Ninguém acha legal perder o controle da própria vida. Ninguém acha legal, é impossível achar legal. Se ele disser que acha legal é porque ele está resistindo a uma realidade horrorosa. É o desprazer de você entender que esse é o alcoolismo. É horroroso. Você acha que o alcoolista gosta? Quem é que gosta disso? Quem é que vai gostar disso? De ver a vida saindo pelos dedos por um descontrole que nem todo mundo tem. E que a maior parte da sociedade não entende o que é e não está disposto a lidar com isso. Meu pai acha que a bebida não é problema para a vida dele e da família. A felicidade para ele é a bebida. Me diz que faz o que ele se sente bem e ele não aceita que tocamos no assunto com ele. Estamos pagando e levando para a psicóloga para ele, mas cada vez está pior. O que fazer? Estou esgotada. Cara, essa resposta que você está me dando do que está acontecendo, para mim, eu não preciso de mais informações para entender que você e alguém no seu contexto aí não estão lidando com a motivação do seu pai para parar de beber do jeito certo. Não estão lidando. Só de ele falar, bebida para mim é felicidade, eu faço o que eu faço bem, você não precisa ficar tocando no assunto alcoolismo para começar a provocar ele para querer parar de beber. Vocês estão errando em algum lugar. É o sinal, eu estou sabendo pelo sinal. Ele está dando um sinal de resistência. Ele está falando, o pirulito é legal para mim. Alguém está tentando tirar o pirulito da boca do Joãozinho. Antes de mostrar para o Joãozinho que, cara, liberdade não é você beber. Eu não preciso dizer isso, eu posso provar isso. Por exemplo, quando alguém fica com ele lá, enchendo o saco dele que ele precisa parar de beber, está criando resistência. Princípio psicológico da reatância. Agora, quando você começa a convidar para coisas legais, sem álcool, e não estar com ele quando ele bebe, estamos falando de reforçadores do comportamento. Parece mais complicado do que é, tá? Parece mais complicado do que é, né? Mas se você entender que, olha, isso é um sinal, você está esgotada, quer dizer o quê? Que você não sabe jogar esse jogo. E esse jogo depende da vida, a vida de alguém depende desse jogo, né? Então é bom que você, se você se importa com esse jogo, com essa vida, é importante você saber jogar esse jogo. E se você jogar um jogo, qualquer que seja, final de campeonato, é um jogo importante? É um jogo muito importante. Você tem que aprender a jogar o jogo. Não adianta estar esgotada, estar estressada. Você tem que jogar o jogo. É o jogo que está ali. É a estratégia que você vai adotar que vai determinar o resultado. Não é a sua vontade de ganhar. Não é o seu sofrimento. E se você está esgotada, você não está sabendo usar a estratégia. É um sinal, não tem dúvida. Está esgotada? Está fazendo errado. Por quê? É igual, sei lá, eu uso muito a metáfora do jiu-jitsu. Tá? Jiu-jitsu é uma arte marcial. Até que foi desenvolvida, né? Nasceu no Japão, mas foi desenvolvida no Brasil.
e que você imobiliza o seu oponente, né? Com chaves de braço, né? Eu treinei muitos anos jiu-jitsu e eu uso bastante essa metáfora porque é o seguinte: quando jiu-jitsu é uma arte marcial em que você ganha do seu oponente sem usar a força, ou usando o mínimo de força, né? Usando o mínimo de força possível, né? Porque não usar nada de força é demais. Mas você usa técnica para imobilizar o seu oponente. E o jiu-jitsu torna uma pessoa muito menor ser capaz de imobilizar uma pessoa muito maior e mais forte, através da técnica. E o que um faixa preta de jiu-jitsu tem de diferente de um faixa branca de jiu-jitsu? É que o faixa branca de jiu-jitsu, ele não sabe usar a técnica, e ele se desgasta, ele fica ansioso, ele vai com tudo, ele não usa técnica. Aí ele fica exausto. E o faixa preta, ele faz o quê? Como ele sabe a técnica, ele confia no que ele está fazendo, e ele gasta o mínimo de energia eficaz possível. E aí ele chega, depois de meia hora lutando, ele não está cansado, porque ele só gastou a energia do jeito certo, na hora certa, ele soube dosar a respiração, e ele soube aplicar as coisas para inverter e usar a força do adversário contra ele. É a mesma coisa para você fazer que você vai parar de beber. Se você está esgotado é porque você está na faixa branca. Ou talvez um pouquinho mais. Mas entende o que eu quero dizer? Você está desguelando, você está assim, ó, desesperado, você não está usando estratégia, você não entende ainda a estratégia, está tudo bem. Qualquer um é capaz de aprender. Só precisa o quê? Se dedicar a aprender. Tá tudo bem. Talvez nunca na sua vida te ensinaram isso. Como é que você ia saber? Da onde que você ia saber? Tem gente que começa a me acompanhar e fala: Vitor, mas eu errei tanto durante tantos anos. Mas meu querido, minha querida, como é que você ia saber? Da onde é que você ia tirar? Não tem como você saber. Tá começando a aprender agora. Então como é que você vai saber? Não tem como saber. Começa com gentileza com você também. Né? Começa, olha, tá bom, tô esgotado, o Vitor falou que isso é um mau sinal. Ok, o que eu posso fazer para começar a fazer do jeito certo? Aí você vai fazer o quê? Vai aprendendo, igual dirigir, igual andar de bicicleta. É uma habilidade que você aprende, certo? Não se julga muito no processo. Tenta aprender e, olha, se concentrar no processo. Aprender, olha, existe algo, se não tá dando certo, certamente existe alguma coisa que eu não sei. E tá tudo bem, isso é ótimo. Porque se você sempre viver fazendo só o que você sabe, você vai ter a vida que você sempre teve. Mas agora você está tendo a oportunidade de aprender uma coisa nova. Né? Que pode ser um pouco desconfortável no começo, porque você está, sei lá, tá na faixa branca, é desagradável. Né? Você vê, pô, eu queria mais resultado, queria de repente... Mas calma, o seu resultado vai ser equivalente ao seu preparo, ao seu entendimento, às suas habilidades. E está tudo bem. Você vai aprender isso na medida em que você continuar. O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Qualquer um é capaz de chegar lá. Beleza, gente? É isso aí? Então é o seguinte, olha, tem uma live hoje às 20 horas da noite. Às 20 horas da noite vai ter mais uma live de aquecimento para a Semana Amor contra o Alcoolismo. Se você está me assistindo e você não está inscrito na Semana Amor contra o Alcoolismo, você caiu de paraquedas, né? Semana Amor contra o Alcoolismo é um evento online e gratuito que vai começar do dia 17 de agosto. Mas não vai ser no meu Instagram, não vai ser no meu Facebook, não vai ser no meu YouTube. É um evento online e gratuito em que eu vou te dar 3 aulas, vai ser uma semana intensiva de aprendizado, que você vai conhecer mais sobre o método ACA, você vai aprender estratégias, vai aprender bastante, uma semana de intensiva de aprendizado. E durante essa semana eu vou liberar 3 vídeos, 3 aulas para você começar a entender como é possível, vai começar a treinar algumas habilidades já, para você já sentir na prática. E durante essa semana, eu mais do que aprendizado, eu vou criar uma experiência, uma imersão para os familiares que estão interessados em aprender. Eu vou criar essa imersão como? Eu criei uma comunidade no Facebook durante a Semana ACA, para você, além de aprender, você poder interagir, tirar suas dúvidas comigo sobre aquilo que você estiver aprendendo e interagir com outras pessoas que vivem o mesmo que você vive, que passam pelas mesmas experiências que você, que têm as mesmas vontades que você. Então, essa comunidade da Semana ACA é um refúgio social muito especial. E tudo isso de graça, 100% online, 100% gratuito. Só que você precisa se cadastrar. Porque tudo isso que eu preparei tem bônus exclusivos, né? Eu já estou mandando vídeos exclusivos só para quem está cadastrado. Mas para você poder participar, eu preciso do seu e-mail. Eu preciso do seu e-mail para enviar as informações para você, para poder enviar as informações sobre a aula, para poder enviar as informações sobre o grupo do Facebook,
para te explicar como é que vai funcionar. Então é um momento de muito aprendizado, que vai começar no dia 17 de agosto. Então, se você não está inscrito, se inscreve no link que tem aqui na minha bio do Instagram, ou aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube ou no Facebook, e você vai conseguir se cadastrar. Certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, e até hoje às 20 horas, horário de Brasília. E até a próxima. Tchau!